Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre verbos. Então, o que são verbos? Verbos é uma palavra que exprime, que indica uma ação, indica um estado, um fenômeno. Então, os verbos, eles podem indicar esses três fatores ou outros, mas vamos ficar só nesses três fatores. Então, eles indicam uma ação, então, a ação, como por exemplo, um verbo que indica uma ação é o verbo fazer. Ou então, mandar, construir, estudar, comprar. Então, estudar é um verbo que indica uma ação. Comprar, entre outros. O verbo também, ele pode indicar um estado. Exemplo, verbo ficar. Quando eu falo estado, eu fiquei triste, né? O verbo ser. O verbo continuar, entre outros. Então, verbos são palavras que elas indicam uma ação, exemplo, estudar, comprar. Um estado, exemplo, ficar, ser. E um fenômeno. Fenômeno. Geralmente, quando a gente fala de fenômeno, a gente pensa nos fenômenos da natureza, né? Anoitecer. Então, coisas da natureza, geralmente. Amanhecer, trovejar, entre outros, né? Então, vamos lá, vamos relembrar aqui. Então, que são verbos? Verbos são palavras que indicam uma ação, exemplo, estudar, comprar. Um estado, exemplo, ficar, ser. E um fenômeno, que geralmente a gente lembra como fenômenos da natureza. Fenômeno como chover, anoitecer, amanhecer, entre outras que indicam os verbos. Então, verbo que indica uma ação. Uma frase, né? Vou comprar comida. Então, o verbo comprar, ele indica uma ação. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar comida. Então, é uma ação que eu vou realizar. Um estado, o verbo ficar em casa. Então, o verbo ficar, ele indica um estado. E um fenômeno, geralmente a gente relaciona a natureza. Então, chover. Hoje vai chover. Nessa frase, né? O chover é um verbo que indica um fenômeno. Poderia ser outros fenômenos, como trovejar, como amanhecer. Então,
chover é um verbo que indica um fenômeno. Então, recapitulando. Vamos lá, recapitulando o que eu falei até agora. Verbos são palavras que indicam uma ação. Dois exemplos: estudar, comprar. Existem outras palavras que indicam uma ação e que são verbos. Indica um estado. Exemplo: ficar, ser. Existem outras também. E verbos também são palavras que indicam um fenômeno. Geralmente a gente relaciona a natureza. Geralmente, tem outros, mas vamos pensar aqui na natureza. Chover, anoitecer. Então, esse exemplo. Exemplos desses verbos numa frase que indicam uma ação. Vou comprar comida. Então, comprar é um verbo que indica uma ação. Então, exemplo de verbo na frase que indica um estado. Vamos ficar em casa. Ficar é um verbo que indica um estado. Palavras que são verbos que indicam fenômeno na frase. Hoje vai chover. Chover é um verbo que indica um fenômeno. Até aqui tá tranquilo? Tudo bem? Lembraram? Nós já vimos isso na sala de aula, estamos relembrando.